Vamos lá, ao som de Bizet Arlesiani, vamos montar o nosso time para a quarta rodada do Campeonato Brasileiro Cartola FC. Antes vamos dar uma passadinha nas partidas aí dessa quarta rodada. Flamengo e Grêmio, o grande clássico da rodada. Tem tudo para ser uma partida bem equilibrada, mas mesmo assim eu aposto na vitória do Flamengo. Bragantino e Fluminense, eu acho que o Bragantino desencanta nesse campeonato e vence aí contra o Fluminense dentro de casa. Atlético Paranaense e Palmeiras. Palmeiras não vem bem, eu também aposto aí no fator casa do Atlético Paranaense, mesmo sem torcida. Goiás e Fortaleza. Fortaleza deve vencer a partida também. Inter e Atlético Goianiense, uma das partidas mais tranquilas para a escalação na teoria. Então deve dar Inter jogando em casa. A equipe vem jogando muito bem, embora perdeu o último jogo para a equipe do Fluminense fora de casa. Corinthians e Curitiba também é um jogo que tende aí a vitória do Corinthians. O Corinthians empatou com o Grêmio, conseguiu segurar o Grêmio jogando fora de casa na última rodada com grande atuação do Cássio. Botafogo e Atlético Mineiro, eu acho que é um jogo para empate. O Botafogo vem mal aí nas últimas partidas com relação a resultado. O Atlético Mineiro está voando, mas eu acho que o Botafogo segura o Galo jogando em casa. Sport Santos, o Santos vem de uma bela vitória contra a equipe do Atlético Paranaense e acredito que vence a partida contra o Sport. Ceará e Vasco, o Ceará fez uma grande partida contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Mineiro, e mesmo jogando fora de casa teve chance de abrir o placar, tomou os gols ali nos últimos 20 minutos da partida. Então eu acho que o Ceará vence o Vasco aí jogando em casa nessa rodada. E São Paulo e Bahia é uma partida difícil também, tende ao empate, pode ser com gols, pode ser um 0-0, ou também o São Paulo pode aí dentro de casa fazer como fez contra o Fortaleza, marcar, fazer 1-0 e depois segurar o resultado. Essa nossa equipe, o 7 de setembro, está com 123,85 cartoletas, é um time pensando ainda em valorização para atingir ali as 150 cartoletas e fez 71,18 pontos. Até para um time que é para valorização, ele foi muito bem na questão dos pontos. O capitão do time foi o Soteldo, marcou gol e acabou ajudando aí nessa pontuação final. A equipe para a quarta rodada já está aí na tela. O técnico é o Rogério Ceni, por questões de valores aí o técnico ficou sendo o Rogério, pelo número de cartoletas que nós temos. Goleiro Marcelo Lomba, do Inter, é uma aposta aí que o Inter não deva tomar gols, e aí nós estamos dobrando na lateral com o Moisés. O outro lateral vai ser o Bruno Pacheco, da equipe do Ceará, também esperando aí que o Ceará não tome gols contra a equipe do Vasco, embora o Vasco está com um Cano lá, atacante, fazedor de gols, que a qualquer momento pode empurrar para dentro da trave lá, fazer um golaço, como ele fez contra o São Paulo. A dupla de zaga vai ser Rodrigo Caio do Flamengo e Arboleda do São Paulo. O Arboleda é bom para valorização, ele negativou muito na última rodada. E o Rodrigo Caio é um cara que pode fazer gol, um cara que vai ter o Grêmio ali nos contra-ataques, pode fazer bastante desarmes. Olha aí o meio de campo. Léo Cittadini do Atlético Paranaense, que vai enfrentar o Palmeiras. O Thiago Galhardo, que tem um jogo teoricamente mais fácil contra o Atlético Goianiense, mas não é moleza, é um jogo fácil. Olha lá o Flamengo na primeira rodada, né? Na segunda rodada tomou um 3-0, mas ele está aí na nossa equipe, e uma aposta que esse cara vai, enfim, desencantar, né? Tá na hora do Luan começar a jogar pelo menos um pouquinho, jogando em casa, no jogo contra o Curitiba. Quem sabe não é a partida do Luan, nas bolas paradas, aparece um chute ali de fora da área, ele consegue marcar um gol. Então o Luan tá aí na equipe. No ataque, Bruno Henrique, que para um jogo contra o Grêmio, esses caras sempre aparecem bem, então vamos apostar aí no Bruno Henrique. O Alejandro do Bragantino, um cara fazedor de gols desde o ano passado, lá jogando pelo Atlético Mineiro. Ele sempre foi um cara que entrava e dava trabalho para as defesas, então vamos apostar aí. Era o reserva do Ricardo Oliveira, e quando entrava dava conta, quando o Ricardo Oliveira não jogava ele ia muito bem também. E é um cara que a gente vai apostar aí nessa rodada, inclusive como capitão
dessa equipe aqui do 7 de setembro. E fechando o ataque, nós vamos de Vitinho do Atlético Paranaense também, acreditando aí que o Atlético Paranaense vai ter espaço para jogar contra o Palmeiras não vai ficar totalmente fechado, então é uma aposta que a gente pode fazer para essa rodada. Então a sorte está lançada aí na equipe do 7 de setembro, lembrando a todos que o mercado fecha na quarta-feira, então até quarta-feira pode ter aí alguma alteração, mediante algum ocorrido aí, algum time que por algum fator vai poupar jogadores, e a gente fique sabendo antes da hora. Com certeza as partidas entre Flamengo e Grêmio não deve ter jogadores desfalcados por poupar. Atlético Paranaense e Palmeiras também eu não acredito que vão poupar algum jogador, porque é um jogo importante. O Inter, pode ser que o Inter poupe alguns jogadores aí para essa partida. Lembrando que o principal atacante aí do Inter, o Guerreiro, ele saiu contundido na última partida, então já é uma preocupação. Então o Inter pode pensar aí até em poupar alguns jogadores na teórica partida mais frágil. O Atlético Mineiro contra o Botafogo jogando fora de casa, não sei se o Sampaoli vai poupar algum jogador, ele mexe muito no time. O Arana saiu no banco, ficou no banco na última partida, entrou só no segundo tempo, bastante gente tinha escalado o Arana também, então aí fica essas dúvidas para essa rodada, os times podendo ou não poupar algum tipo de jogador. O Corinthians não deve poupar ninguém, né, porque não tem nem como poupar, e o São Paulo também não deve poupar nenhum jogador. Então a sorte está lançada aí para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro no Cartola UFC, e vocês fiquem aí mais um pouquinho ao som de Arlesiane de Bizet.